podem perguntar pelo chat, que eu terei prazer em responder a vocês, tá? O tema que a gente vai abordar é um tema que eu considero extremamente interessante. Nós vamos conversar sobre a tomografia na endodontia, e a tomografia na endodontia, ela está tendo uma série de modificações que vão facilitar cada vez mais o nosso trabalho. E isso é muito bom. Isso é muito bom no intuito de que são mais ferramentas que nós estamos conseguindo utilizar, e são ferramentas que vão se tornar cada vez mais importantes. Todos nós que estamos aqui, todos que, de alguma forma, trabalhamos com a endodontia, todos que trabalhamos com endodontia, temos sempre observado a evolução com relação às novas tecnologias. Por exemplo, a endodontia sempre foi uma especialidade extremamente trabalhosa, difícil, e hoje, cada vez mais, tem surgido ferramentas que têm facilitado o nosso trabalho. Por exemplo, nós temos cada vez mais técnicas mecanizadas, inicialmente rotatórias, hoje reciprocantes, os localizadores apicais, temos também a tomografia computadorizada, que tem facilitado muito o nosso trabalho, o ultrassom, radiografias digitais. Então, cada vez mais, nós temos uma melhor qualidade de trabalho. Isso é muito importante para que nós tenhamos um bom resultado. Bom, eu vou iniciar agora, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Eu estou vendo o chat de vocês, então podem mandar mensagens que a gente responde da melhor forma possível para todos nós. Agora vocês estão fazendo uma chamada, né, pelo que eu estou vendo. Tá? Bom, vou me apresentar. Deixa eu já colocar na apresentação. Deixa eu perguntar para vocês estão vendo a minha apresentação, meninos? Vocês conseguem ver aí os meus slides? Alguém pode me responder, por favor, no chat? Sim, nós estamos. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Quando alguém tiver uma dúvida, por favor, abra o microfone e pergunte, tá? Eu não consigo mais ver o chat de vocês. Bom, eu sou Anderson Paulo, sou graduado em odontologia pela Universidade de Uberaba, Minas Gerais, sou especialista em endodontia pelo HMASP de São Paulo, sou mestre em endodontia pela São Leopoldo Mandic de Campinas, sou doutor em endodontia pela Unesp de Araraquara, sou professor de graduação de microbiologia e endodontia do IESB em Brasília, e sou professor de pós-graduação da FACIT aqui em Araguaína. Sou professor visitante do mestrado da República Dominicana em endodontia, ministro concursos em congressos, palestras nacionais e internacionais, sou autor desses livros que vocês estão vendo aí embaixo, e tem mais 3 livros saindo meus, com minha participação até o final desse ano e início do próximo ano. Muito bem. Tenho mais de 20 anos de docência na endodontia, então a gente tem bastante experiência para tentar compartilhar com todos vocês. Muito bem. Gente, não importa a área que você trabalhe, você sempre vai ter acesso à tecnologia. Mas essa tecnologia tem que ser bem usada. Não adianta você ter as melhores ferramentas e ficar de cabeça para baixo com elas. É necessário que você, além da tecnologia, você tenha o conhecimento, você tenha a capacidade de utilizar esse recurso da melhor forma possível. Então, a tecnologia é importante, mas sem o conhecimento, ela não é nada. Então, é muito importante saber como utilizar essas novas ferramentas que estão aí para facilitar a nossa vida. Muito bem. Seja na área que for.
o primeiro grande salto da endodontia foi a radiografia. Vocês estão vendo aí um dos primeiros aparelhos radiográficos já utilizados. Esse aparelho foi da década de 1910. Então, você já tinha esse tipo de aparelho de radiografia no início do século XX. E aí você pode ver que, na verdade, é uma ampola gigante em que você faz as tomadas radiográficas. Obviamente, você tinha uma grande quantidade de radiação sobre o paciente, o que não é o ideal, né, que a gente tenha, mas que já era um grande avanço que te permitia ver as imagens que estão ocultas pelos tecidos ósseos, periodontais, periapicais e até radiculares, te permite enxergar o interior do dente, que nos interessa muito e que nos permitiu sair daquela coisa empírica de fazer a endodontia sem realmente conhecer a anatomia dental interna do dente. A radiografia tem muitas limitações. Por exemplo, a radiografia é uma imagem bidimensional. Você só tem largura e altura. Você não tem a profundidade. Sem profundidade, as imagens de objetos tridimensionais se tornam mais difíceis de serem compreendidas. E é por isso que, quando nós damos aulas de radiologia, nós precisamos ensinar os nossos alunos a ler a imagem radiográfica. Um bom exemplo disso é que ângulos diferentes nos dão imagens diferentes. A radiografia tem mais essa limitação. Dependendo da angulação em que você faz a emissão dos raios, eles vão marcar a película radiográfica em diferentes formas. E isso pode nos enganar muito. E o melhor exemplo da dificuldade na odontologia, na endodontia, é quando nós radiografamos, por exemplo, um molar superior. Nós temos a sobreposição dos dois canais, na verdade, dos canais vestibulares e do canal palatino, das raízes vestibulares sobre a raiz palatina, em uma imagem plana, única. E, além disso, nós temos, por exemplo, o arco zigomático do malar sobre a região apical dos molares, que nos dificulta em termos de observar se realmente estamos no comprimento real de trabalho ou não. Então, a radiografia é excelente, mas ela tem muitas limitações. Meninos, tudo bem até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, se alguém quiser perguntar, ligue o microfone e faça a pergunta. Outra coisa que nos engana muito na radiografia é o limite apical. Na grande maioria das vezes que você tira uma radiografia e a sua imagem está certinho no zero apical, ou que nos parece indicar isso, pode apostar que muito provavelmente você já está fora do canal. Isso se deve a uma questão anatômica. O forame apical, na grande maioria das vezes, não coincide com o ápice da raiz. Daí a possibilidade de erro, porque é uma sobreposição de imagens e nos dá a falsa impressão que nós estamos dentro do canal quando já estamos fora. Então a radiografia tem mais esse fator que nós precisamos levar sempre em consideração. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor, alguém aí do grupo responda ou tente responder. Qual a porcentagem de 0 a 100% de lesões periapicais que uma radiografia panorâmica vai mostrar, na opinião de vocês? Alguém tentaria me responder isso, por favor? 20%, 80%, 90%? A panorâmica, tá? Alguém se habilita? Ninguém se habilita? E uma periapical?
Então, vou contar para vocês. Aqui uma panorâmica, aqui uma periapical. Para choque da maioria dos endodontistas, as lesões periapicais só são identificadas nas radiografias periapicais em 54,5% e nas panorâmicas em 27,8%. São números que deveriam nos deixar até surpresos e preocupados. Todos nós colocamos muita fé na imagem radiográfica e esquecemos que ela é só mais um meio de diagnóstico. Ela nos dá, então, uma porcentagem muito baixa de confiabilidade no diagnóstico de lesões periapicais. Imagina que uma periapical te dá 54,5% apenas de visão das lesões periapicais. E a panorâmica, 27,8%. Isso quer dizer, principalmente quando a gente fala em panorâmica, que ela não tem uma indicação para endodontia. Se você tem uma imagem que te parece indicar uma lesão periapical numa radiografia panorâmica, confirme com a periapical. E confirme entre aspas, porque, como eu falei para vocês, a periapical também vai te mostrar quase que metade apenas das lesões, o que são números bem significativos. Por exemplo, nesses molares dessa radiografia periapical, vocês estão vendo alguma coisa? Ó, quem respondeu as minhas perguntas, eu vou pedir para o professor Henrique dar ponto lá na Unig. Alguém responde essa pergunta? Alguém vê alguma coisa? Não dá para ver nenhuma lesão, não, professor. Quem falou? Qual é o seu nome? Stephanie. Ô, Stephanie, que bom. Tem gente viva do outro lado. Obrigado, Stephanie. Sim. Você viu alguma coisa, Stephanie? Eu não entendi o que você me falou. Você viu alguma coisa? Não, eu não vejo nenhuma lesão. Agora, olha que legal. Tratamento endodôntico. Vou falar com você direto agora, Stephanie. Henrique, por favor, dá ponto para a Stephanie. Não, eu já formei, já sou formada, estou na residência. Mas que bom que você está com a gente, Stephanie. Obrigado, viu? Então, vamos lá, gente. Olha só quando eu coloco a tomografia desse primeiro molar inferior. Olha quanta coisa tem que a gente nem imagina. Vamos mais. Vamos falar agora diretamente da tomografia. Os endodontistas têm uma grande dificuldade em entender a tomografia. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o básico da tomografia. Para quando você olhar uma tomografia, você já tem uma ideia do que você está vendo. Viu, Stephanie? Vamos lá. Tomografia significa, na verdade, imagem em fatias ou camadas. O sufixo tomo se refere a camadas ou fatias. E grafia, obviamente, imagem. A tomografia pode ser em leque, ou fan-beam, ou em feixe cônico, ou cone-beam. Na odontologia, nós usamos o feixe cônico. O feixe em leque é usado na medicina. Como funciona a tomografia? O objeto que nós estamos observando, no caso, seria esse cone que vocês estão vendo no centro, é circundado pelo cone, que vai jogar a radiação, e um receptor. Os dois giram em torno do objeto, no caso, do nosso paciente. Isso vai nos dar várias imagens com diferentes profundidades, o que permite que nós vejamos a imagem em fatias. Aqui nós temos uma tomografia médica, mas eu adoro essa imagem, eu adoro esse vídeo. Você vê que o controle dele é virtual. Então aí vocês estão vendo o primeiro eixo que a tomografia te mostra. Você tem 3 eixos de observar uma imagem. Esse é o eixo axial. Você observa que a imagem é em fatias.
Agora vocês vão ver o eixo sagital, também em fatias. E, por fim, vocês vão ver o último eixo, que é o eixo coronal, também em fatias. Então, a tomografia vai te mostrar a imagem sempre nesses 3 eixos. Isso para a tomografia em medicina, isso para a tomografia em odontologia. O que vai diferenciar é a forma do feixe. Na odontologia, é o feixe cônico. Na medicina, é o feixe em leque. Então, aqui nós temos os 3 eixos que nós falamos para você. Embaixo, para você ter uma ideia de como é feito o corte, e em cima, como isso aparece na arcada dentária do nosso paciente. É muito importante, quando você vai examinar uma tomografia, você faça essa observação em um computador, que você tenha o arquivo da tomografia no seu computador, para você poder mexer nessa imagem, ver as diferentes fatias, as diferentes camadas dessa imagem, que podem te mostrar coisas diferentes. Só no Brasil, a tomografia é mandada para nós impressa. Aquela impressão, gente, tira toda a riqueza da tomografia. Por quê? Aquela é a fatia, é a camada que o radiologista achou mais interessante, mas tem várias outras. E, de repente, não é aquela que vai realmente te interessar como endodontista. Mas, aqui estão, então, esses 3 eixos. Aqui nós temos um dente em um eixo. Esse dente é um incisivo central superior, é o dente 11, e ele tem uma reabsorção externa, invasiva, que nós podemos ver aí na nossa setinha em amarelo. Muito bem. Alguém me diz que eixo seria esse? Alguém se arrisca? Este é o eixo axial. A mesma reabsorção do mesmo dente, agora vista no eixo sagital. É a mesma lesão. É o mesmo dente, é o mesmo paciente. E agora, a mesma lesão, o mesmo dente no eixo coronal. Então, nós vimos como essas imagens podem ser enriquecedoras e úteis na hora de realizar um planejamento ou até mesmo um diagnóstico em endodontia ou até em outra área da odontologia. Aqui, de novo, os 3 eixos, mostrando uma fratura em um molar inferior, o eixo axial, em cima à esquerda, o coronal em cima à direita e o sagital embaixo. São todos a mesma fratura, no mesmo dente, nos diferentes eixos ou nos diferentes cortes que a tomografia nos oferece. É muito importante que nós ressaltemos que a tomografia também nos mostra tecidos moles, como vocês estão vendo nessa imagem. Você tem o dente, o osso alveolar, e aqui, gente, o tecido gengival. Vocês conseguem ver o meu mouse? Aí vocês têm, então, tecido mole. Muito obrigado. Vocês têm um tecido mole. Então, a tomografia, ao contrário da imagem radiográfica, também nos mostra tecidos moles, o que também é muito útil. Não para a endodontia, mas para a periodontia, sim, ela tem muita utilidade. E aí vem uma coisa, como nós conhecemos pouco a tomografia, nós acreditamos que basta preencher naquela fichinha que a gente recebe da clínica radiológica o dente que a gente quer a tomografia e ponto. Na verdade, não. É muito importante que nós coloquemos o que estamos procurando ou do que estamos suspeitando para facilitar a tomada tomográfica, o exame tomográfico,
para se colocar buscando o que nós queremos confirmar ou não, ou o que queremos encontrar. Por exemplo, então sempre cite qual é o dente e qual é a tua dúvida sobre aquele dente. Exemplo, existe um quarto canal no dente 16? Quando você faz esse tipo de pergunta, o radiologista já sabe que o melhor corte para tentar avaliar isso é o corte axial. E faz a tomada axial e nitidamente nós podemos ver que aqui há sim um quarto canal, o canal mesopalatino. Outra situação, a minha dúvida, existe uma perfuração no dente 31? Melhor eixo para o dente 31 para eu avaliar se há uma perfuração, o eixo sagital. E vocês estão vendo aí a perfuração por vestibular. Para quem não entendeu, olha, aqui são os lábios do paciente, aqui o queixo, e aqui seria o assoalho da língua, e aqui está a língua do paciente. Olha como é uma imagem extremamente rica, extremamente interessante. A tomografia, ela pode ser usada por várias especialidades da odontologia. Para nós que estamos falando sobre a endodontia, nos interessa imagens pequenas e detalhadas. Isso é muito importante para nós. Então, quanto menor o campo de visão, você vai ter mais detalhe, você vai ter mais clareza nas imagens. Então, primeira coisa que nos interessa numa tomografia para endodontia, um pequeno FOV, que é um pequeno campo de visão. Muito bem. Aqui 3 aparelhos tomográficos, o Gendex, o iCat e o Prexion, que têm diferentes campos de visão. O menor deles é o Prexion, como vocês estão vendo ali. Outro fator que vai influenciar muito na imagem tomográfica é o voxel. Para explicar o que é o voxel, eu vou falar sobre o pixel. Todo mundo já ouviu falar em pixel em televisão. Isso está em propaganda, está o tempo inteiro, pixel branco, pixel preto, pixel grande, pixel menor. Gente, para que uma imagem de uma televisão seja melhor, tenha melhor resolução, você tem que ter um menor pixel. O pixel é uma unidade de medida bidimensional, que você vai ver realmente numa televisão, numa imagem de um computador. Já o voxel é o correspondente do pixel, só que em 3 dimensões. Então, nessas imagens que vocês estão vendo aí, o pixel é essa superfície azul e o voxel é todo o cubo, porque é uma imagem tridimensional. Quanto menor o voxel, mais nítida será a nossa imagem. Então, para a endodontia, precisamos de um campo de visão pequeno e um voxel pequeno. Isso nos dará uma melhor resolução de imagem. Está claro até agora? Muito bem. Vamos continuar. Aqui nós temos, então, o iCat na imagem de cima e um Prexion na imagem de baixo. Muito bem. Vocês podem ver que a imagem de cima não é tão nítida quanto a imagem de baixo. Eu acho que está bem claro isso. Muito bem. Qual é a diferença entre as duas? O tamanho do voxel. O iCat, que é a imagem de cima, tem o voxel a partir de 0,125 milímetros. O Prexion de 0,05 milímetros. Então, o Prexion tem um menor voxel e, consequentemente, tem uma melhor nitidez de imagem. É óbvio que eu consigo ver as imagens do iCat, mas comparando com o Prexion, é óbvio também que o Prexion é muito melhor em termos de riqueza de detalhes, riqueza de imagem. Muito bem. Aqui
3 aparelhos tomográficos, o Gendex, o iCat e o Prexion. Existem vários e vários outros, tá? O Eagle, por exemplo, e daí por diante. Então, aqui nós temos um comparativo entre o Prexion e o iCat, que são 2 aparelhos tomográficos diferentes. Temos ali o tamanho do voxel e o FOV. Observe que, tanto no voxel quanto no FOV, os menores são do Prexion, o que torna o Prexion melhor para a endodontia. Mas ele não é o melhor para, por exemplo, um tratamento de ortodontia, um tratamento de cirurgia bucomaxilofacial. Por quê? Ele vai te dar uma imagem num campo de visão pequeno, e numa cirurgia extensa, seja ela de qualquer área da cirurgia bucomaxilofacial, você precisa de um campo de visão maior. Para nós, da endodontia, que queremos ver o detalhe em um dente, o campo de visão ideal é o menor. Muito bem. Gente, por favor, vocês que estão aqui assistindo a nossa apresentação, quem tiver dúvidas, por favor, pergunte. Tudo na vida é bom, mas nada é perfeito. Tudo tem algum tipo de limitação, algum tipo de limitação. Pois bem, na tomografia, sempre nos deparamos com coroas metálicas, núcleos metálicos. Você vai ter esse tipo de artefato, esse tipo de defeito na imagem. É como se fosse um reflexo que dificulta a visualização dos detalhes. Então, aí você tem uma coroa metálica que dificulta isso e emite esses vários reflexos que dificultam a visualização da imagem. E aqui, núcleos metálicos intrarradiculares, que também vão ter esse tipo de resultado, esse tipo de interferência. Então, um grande limitante da tomografia são coroas metálicas, núcleos metálicos. Uma coisa importante, quando nós falamos em tomografia, é que, atualmente, nós temos um formato de arquivo digital chamado DICOM. Esse formato de arquivo digital, ele tem uma característica muito interessante. Ele não pode ser alterado na sua forma original. Eu posso modificar a imagem, mas eu consigo salvar em outros formatos de arquivo. Não consigo salvá-los no formato DICOM. Isso dá ao DICOM uma garantia de não ser uma imagem alterada, manipulada, e faz com que ele valha como um documento, como um arquivo com valor legal, em caso jurídico, por exemplo. Além disso, o DICOM, ele é usado na comunicação de imagens digitais em medicina e odontologia, que ele é facilmente enviado. E soma-se a isso que nós já dissemos, que existe essa garantia legal de ser um documento que não pode sofrer alteração na sua forma original. Muito bem. Aqui nós temos tomografias mostrando uma fratura próxima aqui do assoalho deste molar. E vemos também uma extensa lesão envolvendo a raiz distal desse molar inferior. Esse tipo de imagem é muito importante para nós. E aqui você está vendo diferentes cortes no mesmo dente, o que geram aquilo que eu falei para você, a riqueza de você poder buscar o que você quer realmente visualizar. Aqui uma outra fratura, também na parede desse molar inferior. E aqui uma reabsorção externa na parede palatina, cervical,
deste canino superior. Aqui fraturas vistas em diferentes ângulos, diferentes eixos. Você está vendo essa fratura no eixo axial à direita, no eixo coronal e sagital à esquerda. E aqui vocês estão vendo uma obturação ortodôntica que acabou extravasada e atingindo o canal mandibular, o que pode levar a uma parestesia nesse paciente, uma parestesia irreversível, provavelmente. Olhe o tamanho desta lesão, provavelmente um cisto, na região dos incisivos e caninos inferiores, caninos e premolares inferiores. Olhe aqui os diferentes cortes que vão te mostrar a extensão dessa lesão. A mesma coisa aqui. Vejam essa reabsorção externa invasiva aqui nesse incisivo lateral inferior. Veja como a tomografia te mostra até aonde houve já a destruição dos tecidos dentinários. Olhem a riqueza de detalhes. Você consegue visualizar que os dois canais dessa raiz mesial, desse molar inferior, se unem em um forame único. A imagem não foi. O que aconteceu que a nossa imagem não foi? Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Agora nós estamos vendo o nosso molar aqui. Então, observem nesse molar, na raiz mesial. Ixi, está indo bem. Está com um delay bem grande a apresentação. Aqui, vamos de novo. Parou aí. Espero que fique aí. Então, gente, estamos vendo aqui um forame único, visto por um corte coronal. Tá? Um corte coronal. O que é um corte coronal? Esse corte vai nos mostrar a raiz mesial do molar inferior, justamente por mesial. E nos permite ver que os dois canais se encontram, desembocam na região do periápice em um forame único. Então, temos aqui o encontro dos dois canais mesiais do molar inferior e vão desembocar no tecido, na região periapical, em um único forame. E você vê aqui na radiografia que isso é impensável de ser observado numa imagem radiográfica. E a tomografia te mostra isso com muita clareza. E observe que essas tomografias não são Prexion, ou seja, elas não têm um FOV tão pequeno, porque você pode ver que a nitidez delas não é tão boa assim. Aqui uma outra imagem, uma reabsorção interna, que já fez comunicação com o meio externo. Os vários cortes vão mostrando a extensão desta lesão, que já saiu do interior do canal e já chegou também ao tecido ósseo, visto por sagital, nesse corte sagital que vocês estão vendo aqui. E um outro recurso interessante da nossa tomografia computadorizada. Imagina que você recebe esse dente no seu consultório. Nessa radiografia, eu não consigo visualizar a luz dos canais. Esse dente estará ou não calcificado? Tem dois caminhos. Eu posso simplesmente abrir o dente e ver isso clinicamente, ou posso pedir uma tomografia que vai me mostrar se esses canais estão, sim, calcificados ou não. E a tomografia nos mostra que não, eles não estão calcificados. A imagem radiográfica nos enganou. E à direita você tem a radiografia do mesmo dente, já com os canais obturados. E no meio, uma tomografia por corte axial,
mostrando que esse molar, no caso, é um terceiro molar superior, tem os 3 condutos, inclusive, bem nítidos. E a imagem radiográfica não nos mostrava isso. Outra imagem interessante. Esse segundo molar tem talvez uma lesãozinha no canal mesial, na imagem radiográfica, e tem um pino que não está acompanhando o canal na raiz distal. Observem, o pino está em um eixo, a obturação está em outro eixo. Será que há algum complicante aí? Na radiografia eu não consigo ver. Mas quando eu faço a tomografia, eu percebo que houve uma perfuração nessa raiz distal, durante o preparo para pino, e já temos até uma lesão nessa região da perfuração, que na radiografia é imperceptível, totalmente imperceptível. E olhem como a lesão nesse primeiro molar, na tomografia, ela é muito maior do que parece na radiografia periapical. Então, no primeiro molar, temos uma lesão maior, mais extensa, quando a gente tira a tomografia, do que a radiografia nos mostra. E temos a perfuração no canal distal deste molar inferior, que a radiografia também não nos dá essa impressão. Aqui um molar superior, também com um pino intraradicular no canal palatino, que na radiografia não me parece haver nada errado. Mas a tomografia me mostra que também houve uma perfuração nesse canal, provavelmente no momento da desobturação para a colocação deste pino. Fraturas no eixo axial e no eixo sagital, em um molar superior. E aqui, reabsorções externas invasivas nesse incisivo, tanto no eixo sagital quanto no eixo coronal, mostrando que no eixo sagital você tem já uma destruição mais nítida do que no coronal. E aí, gente, vocês veem esse molar superior antes do tratamento, à esquerda, e depois do tratamento com essas serpentinas. Parece carnaval, né? Na verdade, gente, isso é gutapercha termoplastificada que foi injetada nesses canais de uma forma, digamos, um pouquinho exagerada. E essa gutapercha foi jogada para o seio maxilar numa grande quantidade. Impossível remover isso via canal. Esse paciente vai ter uma complicação sinusal, vai ter uma sinusite constante enquanto esse material estranho ficar ali. É necessária uma intervenção cirúrgica ao interior do seio maxilar para remover todo esse material. E essa cirurgia foi feita. E olhem como teve um pouquinho de gutapercha extravasada para dentro do seio. Quase imperceptível nessa gutapercha que extravasou. Aí temos também uma lesão periapical, vista na tomografia. À esquerda você tem o corte sagital e à direita uma imagem tridimensional mostrando a loja óssea. Essa imagem tridimensional que mostra a loja óssea é fantástica para nós planejarmos uma cirurgia paraendodôntica, que pode ser uma opção aí. Pode ser uma opção de tratamento para este caso. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu consegui abrir o chat de você agora, vi que temos uma plateia extremamente heterogênea. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito bem. Outra vantagem que a tomografia nos dá, principalmente para quem faz endodontia,
é poder fazer uma medida na própria tomografia, sem aquela história de colocar uma régua em frente à radiografia. A tomografia nos permite essa mensuração, que nós realizemos essa medida. É uma medida que tem distorção ou não, Anderson? Sim, há um grau de distorção. A tomografia tem aproximadamente 0,41 milímetros de distorção. 0,41 milímetros de distorção. É menos de meio milímetro de distorção, mas é importante que nós tenhamos em mente que ela existe. Então, uma pequena distorção sempre estará presente, mesmo na tomografia. Mas devemos lembrar que a distorção radiográfica é muito maior do que a de uma tomografia, podendo chegar a milímetros no plural, dependendo da angulação que nós utilizemos para realizar a tomada radiográfica. Já a tomografia tem 0,41 milímetros de distorção, menos de meio milímetro de distorção. É uma distorção bem pequena, mas ela existe. Aqui nós estamos vendo um molar superior, o primeiro molar superior, que não tem 4 canais, tem na verdade 5. Tem o canal palatino, o canal distal, o canal mesovestibular, o canal mesio-mesial e o mesio-palatino. Alguns chamam de MV1, MV2, MV3. Tudo bem, isso é nomenclatura. Mas é um caso interessante que nos mostra a grande complexidade anatômica que nós temos nos molares superiores. Os primeiros molares superiores são principalmente a raiz mesovestibular, é a estrutura dental que tem mais variação anatômica de todos os dentes que nós temos na arcada humana. Aqui uma reabsorção externa vestibular, bem destrutiva, provavelmente é uma resposta ou uma consequência de algum tipo de trauma dentoalveolar. Aqui uma fratura na região palatina cervical de um incisivo. E temos aqui a visão de espaços entre pino, da má cimentação desse pino e de uma lesão no periápice. E também de uma lesão lateral na nossa raiz. Um outro dente pós-trauma, com múltiplas fraturas. É um dente que está condenado, esse dente 22. E aqui, um exame radiográfico mostrando a extensão de uma lesão, num exame radiográfico, e também na tomografia, tanto no corte sagital quanto no corte axial, mostrando a extensão dessa lesão. A tomografia nos permite fazer um bom acompanhamento pós-tratamento. Se nós realizamos esse tratamento e tivemos sucesso com a regressão dessa lesão e o reparo tecidual no periápice, ou se não obtivemos esse resultado positivo, e pode ser necessário até uma cirurgia paraendodôntica. E essa tomografia vai nos ajudar também a saber a extensão dessa lesão, como realizar a incisão e aonde buscar o acesso ideal para esta lesão. Aqui um outro molar superior, também com 5 canais, o canal palatino, disco vestibular, mesovestibular, mesomesial e mesiopalatino. Outro molar superior, outro primeiro molar superior, também na mesma condição. Aqui um corte sagital, mostrando o canal mesovestibular e mesiopalatino de um primeiro molar superior.
Vocês podem observar que eu estou mostrando muitos primeiros molares superiores. Isso tem uma razão, que daqui a pouco vocês vão entender. Aqui o corte axial do mesmo dente, mostrando todos os canais que foram localizados, instrumentados e obturados. Aqui uma fratura no terço apical pós-trauma dento-alveolar. Essa fratura não condena esse dente, é possível a manutenção desse dente na arcada. Aqui, o incisivo inferior, o 41, que tem dois condutos que se encontram na porção apical em um único forame. Então, a tomografia nos mostra que esse padrão radicalizado não foi eficaz. Inclusive, temos uma lesão na região periapical que reafirma isso. É necessário uma reintervenção nesse dente. Aqui o dente 11 e o dente 21, mostrando uma fratura na parede remanescente da coroa. Aqui por coronal, aqui por sagital, é a mesma fratura. Vocês podem ver a linha de fratura aqui na seta amarela, na imagem da direita. E aqui imagens tomográficas de dentes permanentes jovens, do 11 e do 21, sendo que o 21 tem uma grande lesão na porção apical. Podemos ver essa lesão no corte coronal aqui. No corte axial nós vemos os dois canais, que é dos dentes permanentes jovens. E aqui embaixo no corte sagital. E a lesão, com uma grande destruição óssea vestibular, praticamente não tem mais osso no vestibular dessa lesão. Uma fratura longitudinal, nesse premolar superior, o 15. Tá? É um dente que está condenado, não há tratamento para isso. E podemos ver também uma grande lesão no primeiro molar superior. Aqui, no dente 14, uma lesão. Aqui a gente vê uma grande destruição óssea, o vestibular, e aqui a loja óssea na imagem tridimensional e a porção acima do osso na região cervical. Aí, gente, um dente totalmente calcificado. Em algumas situações, isso pode ser extremamente complicado, principalmente se você tiver alguma reação no periápice, que pode acontecer. E aí surge, como chegar lá? Aqui você tem a imagem radiográfica. Olha a lesão aqui, ó. E o dente está calcificado. O que fazer? Pegar uma broca e tentar chegar lá? Extrair o dente? Olha outra situação. O canal estava calcificado, você tem um remanescente de canal daqui do terço médio para o terço apical. O cirurgião dentista tentou localizar por aqui, depois chegou para cá e acabou perfurando por vestibular. Essa situação, gente, é extremamente comum nesses casos. Não é fácil atingir o canal. Então, é necessário algum tipo de recurso para isso. Outro caso, olha, o canal foi obturado só até aqui, mas nós temos ainda uma extensão muito grande e há uma alteração no periápice. Aqui, ó, olha a lesão avaliada. Não, na radiografia você não vê, mas a tomografia, como nós já sabemos, não nos esconde isso. O que fazer agora? Sentar e chorar? Pegar uma broca e tentar perfurar até chegar no canal, correndo o risco de perfurar ou por vestibular ou por palatino?
Vamos falar numa opção para isso daqui a pouquinho. Outra situação interessante é essa variação anatômica com o dens em dente. Aqui você vê a imagem na radiografia, quase imperceptível. Na tomografia você já consegue visualizar melhor esse dens em dente. Para quem não lembra, o dens em dente é uma invaginação que surge na época da formação do dente. Ela pode ser da classe 1, em que se estende apenas até a coroa, classe 2, quando chega até o terço médio, e classe 3, quando chega próximo do terço apical. E aqui, então, nós temos a tomografia mostrando esse dens em dente, que é mais comum em incisivos laterais superiores. São os dentes que têm a maior incidência de dens em dente. E aqui, na radiografia. Lembram daqueles casos que eu mostrei para vocês, dos dentes calcificados em cervical e médio, e com luz em apical e com uma lesão na região apical? Isso sempre foi uma situação difícil de ser planejada e tratada. Era muito comum se tentar, por meio de brocas, atingir o remanescente do canal e realizar o tratamento endodôntico. Aí surgiu uma ideia interessante. Gente, existe guias cirúrgicos para implante. São feitas tomografias do paciente que necessita de implante. Em programas de computação é realizado um planejamento de aonde você deve colocar o parafuso do implante. E se isso é possível para o implante, será que isso não é possível para a endodontia? É possível, sim. Então, surgiram os guias endodônticos, os chamados endoguides. Como assim, Anderson? Como isso funciona? Observem esse dente 21, esse incisivo central superior. Radiograficamente você não vê luz do canal. Há uma alteração periapical, há uma alteração de cor. E o paciente tem sintomatologia dolorosa, tanto a palpação quanto a percussão. É necessária uma intervenção endodôntica. Tudo bem. Então, foi realizada uma tomografia desse dente e por meio dos cortes, do corte axial inicialmente, vai se fazendo os cortes na imagem até se encontrar o canal. Após encontrar o canal, por meio dos cortes sagital e coronal, é feito um planejamento de um guia em que você vai inserir uma broca e essa broca vai te levar exatamente aonde está o remanescente do canal. Mas você precisa de um guia para fazer isso. Então é feito um escaneamento da oclusão desses dentes, da oclusal desses dentes, e é feito um guia em uma impressora 3D. Tudo isso na clínica radiológica. Muito bem. Esse guia tem 2 pinos de fixação, para esse guia não se mexer, e a entrada em que a broca vai penetrar para ir buscar a luz do canal remanescente. Então, o guia aqui está sentado, obviamente está anestesiado para que esses pinos de fixação sejam inseridos nos tecidos periodontais da paciente. E com a broca, guiada pelo eixo que nos é dado pela guia cirúrgica, pelo endoguide, nós chegaremos até a profundidade exata, porque há um stop que vai parar a broca na altura certa, e ela deve te levar ao canal. Então, aqui você tem a imagem com a broca já penetrando, e após a utilização da broca, a lima que foi colocada para encontrar o remanescente do canal, que foi posteriormente instrumentado e obturado. Então, é um recurso muito interessante.
ele tem algumas coisas que nós precisamos ficar atentos. Não é possível colocar o guia cirúrgico com isolamento absoluto. Então, você coloca o guia sem isolamento absoluto para chegar ao canal, o que é ruim. Você está quebrando a cadeia séptica. Após localizar o canal, aí sim você vai poder colocar um isolamento absoluto e realizar o tratamento endodôntico. Mas lembrem que eu falei para vocês que há uma distorção na tomografia de 0,41 milímetros. Pode parecer pouco, e é pouco, mas neste caso ela é significativa. Então você vai descer até a altura em que te indicou a tomografia, mas você vai precisar sondar com uma lima fina e rígida para localizar este remanescente dos canais. Muito bem. Temos também um guia para cirurgias endodônticas, cirurgias paraendodônticas. Por exemplo, esse caso foi feito por minha equipe. E nós recebemos, no nosso curso de especialização em Brasília, uma senhora com esta reabsorção externa. Muito bem. Reabsorção externa condena o dente na literatura. Mas a paciente pediu muito para que nós tentássemos uma alternativa à extração desse incisivo central superior. E nós buscamos na literatura e encontramos algumas tentativas feitas com biomateriais. Então, após conversarmos com ela, explicarmos os prós e os contras, decidimos realizar o tratamento desse dente. Primeira coisa, foi feito o tratamento endodôntico. Com isolamento absoluto, dentro das técnicas corretas, foi feito o tratamento desse canal. Após o tratamento endodôntico, nós mandamos essa paciente realizar uma tomografia desse dente e um planejamento de guia cirúrgico para esse dente. Então, aí temos a tomografia num corte sagital, mostrando a extensão dessa reabsorção, que é pela região palatina. Nesse corte axial, nos mostrou que é por palatina e para distal. Aí o planejamento do guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico, pós-planejamento no computador, vai ser impresso numa impressora 3D. Aí está o modelo dele. E vamos realizar a cirurgia. O corte tem que ser na região palatina, porque é a posição onde está a reabsorção. Então, nós fizemos a incisão, descolamos a região do tecido do palato duro e tivemos acesso à região palatina, na região óssea. Posicionamos o guia cirúrgico e, com uma broca, fizemos o acesso até a reabsorção externa. Aí nós temos a loja óssea, já atingimos a reabsorção externa. Em seguida, aplicamos o MTAHP, um material biocerâmico, muito utilizado de cirurgia, que nos permitiu vedar a reabsorção. Reposicionamos o retalho, realizamos a cirurgia, a sutura, desculpa. E aqui nós temos a radiografia, mostrando já o biomaterial e a operação endodôntica. Infelizmente, por ser uma paciente de especialização, nós não conseguimos motivá-la a realizar uma tomografia final para observarmos o resultado na tomografia. Mas é um caso muito interessante. Lembra que eu mostrei muitos primeiros molares para vocês? Eu falei muito em canal mesopalatino. Pois bem,
Eu e um grupo de pesquisadores realizamos um trabalho muito interessante. Em uma grande clínica radiológica de Brasília, nós levantamos 1.100 tomografias de primeiros molares superiores, dentes 16 e dentes 26. Volto a dizer, 1.100. Todos eles tratados endodonticamente e todos eles tinham o quarto canal. E aí vai uma pergunta que ninguém vai responder, obviamente, na palestra, porque ninguém responde, com exceção da minha querida Stephanie. Qual a porcentagem desses primeiros molares teve o quarto canal tratado, na opinião de vocês? Volto a dizer, 1.100 molares superiores, todos eles com 4 canais, todos eles tratados endodonticamente. Alguém arrisca? Pois bem, gente, desses 1.100 primeiros molares superiores, todos com 4 canal presente, só 146 tiveram o quarto canal tratado. 954 molares superiores, primeiros molares superiores, que tinham quarto canal, não tiveram tratamento deste canal. É um número triste, é um número assustador. Só 13% dos dentes que tinham o quarto canal tiveram esse quarto canal tratado. É uma coisa preocupante, é uma coisa assustadora. E é por isso que muitas vezes eu falo para os alunos de especialização. A endodontia é uma especialidade muito necessária. Todo mundo precisa de um endodontista. Por quê? Poucos fazem endodontia. E desses que a fazem, a grande maioria não faz endodontia bem feita. Está aí uma prova cabal do que eu acabei de falar. Isso é uma vergonha. Como endodontista, eu sinto vergonha de ver esse número. Tá? Aqui nós temos um primeiro molar superior que nós utilizamos nesse trabalho com o quarto canal tratado. E aqui temos um outro, dentre os vários e vários outros, em que o quarto canal não foi tratado. Pois é o que eu falei. Esses resultados devem ser vistos com preocupação e com tristeza. Mas nós temos uma parte bem legal. Imaginem isso, meninos, que eu conseguisse, antes de fazer um tratamento endodôntico, pegar um dente, ver todos os canais que ele tem, girá-lo em todas as direções, olhar a coroa, antes de fazer o tratamento endodôntico. Seria legal isso? Seria legal isso? Eu poder fazer isso antes de tratamento endodôntico? Seria legal, não seria? Sim. Pois bem, gente, é possível hoje fazer isso. Hoje eu posso fazer isso. Eu vou interromper a minha apresentação em PowerPoint, porque eu vou mostrar como é possível fazer isso. Eu vou mostrar como é possível realizar isso que eu falei para vocês. Até agora, alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então, vamos lá. Oi? Alguém falou alguma coisa? Tranquilo. Eu só falei que tá tranquilo, professor. Stephanie, eu não consigo entender o que você está perguntando. Você pode escrever aqui no chat, por favor?
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Se você está gostando, espero que esteja, vai ficar mais interessante agora. Deixa eu só abrir o meu programa aqui, um minuto só. Só um minutinho, viu, gente? Então, vamos lá. Ok. Todos estão vendo aí a imagem na tela? Essa imagem é de uma tomografia, tá? Que foi realizada no Prexion. Obrigado, Stephanie. Valeu, querida. E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o planejamento endodôntico por tomografia. E o mais interessante, pelo menos na minha opinião, é que eu vou conseguir saber a odontometria e com qual instrumento eu vou fazer cada um dos canais. Isso sem nem ter visto o paciente, só com a tomografia dele. Então, vamos lá. Vamos ver isso. Então, aqui eu tenho a tomografia. Vou escolher o dente que eu quero fazer isso. Como a gente está falando muito do molar superior, vamos fazer o 26. Então, eu marquei o 26 no meu programa. Isso é um programa, gente, chamado 3D Endo. Infelizmente, ele não está mais no Brasil. Eu trabalhei muito com a divulgação desse programa, mas foi um programa que as pessoas, por desconhecimento, acabaram não dando o valor que ele tem. Eu dei vários cursos de capacitação desse programa no Brasil. Hoje, só os meus alunos de especialização têm acesso a ele, e os meus alunos de graduação. Tá? Só os meus alunos de graduação e de pós-graduação que têm acesso a isso. Professor? Oi. Muito bem. Vamos continuar. Então, eu marquei 26, venho aqui e vou selecionar esse dente no meu programa de tomografia. Professor? E observe que aqui do lado já vai aparecendo o dente, ó. Ainda está cortado, eu preciso melhorar aqui atrás, ó. Opa, agora eu já tenho. Lembram que eu mostrei aquele vídeo do dentinho na mão que eu virava para todos os lados? Então eu já consigo ver a coroa do meu dente, e olha que eu nem vi o paciente ainda. E consigo ver, gente, o forame de cada um dos canais. O forame do canal distal, o forame do canal mesovestibular, o forame do canal mesopalatino e o forame palatino. Está aqui, ó. Eu até consigo enxergar dentro do dente. Olha aqui, gente. Estão vendo? Se eu virar aqui, eu percebo vários detalhes interessantes. Olha como o canal palatino, perdão, o canal mesopalatino,
ele é mais curto que o mesovestibular. Mas nenhuma radiografia vai se sobrepor. Eu vou acabar indo além do que eu devo. Vamos mais. Está ficando interessante? Então vai ficar mais ainda. Agora, eu vou marcar a porção cervical e a porção apical de cada um dos canais. Então, primeiro no canal palatino. Então, eu venho aqui, coloco aqui. Olha, observem aqui, olha a imagem em cima à esquerda, a luz do canal, e olha aqui à direita como eu consigo corrigir, tá vendo? Muito bem. Deixa eu só ver aqui se eu realmente estou onde eu gosto. Eu quero estar. Ok. É isso aí. O mesmo canal agora, eu vou marcar na porção apical. Puxei aqui, marquei. Corrijo aqui, para botar na luz do canal. Então, marquei em cervical, em apical, o canal palatino. Disso vestibular agora. Disso vestibular, cervical, vou pôr aqui. Viram que legal? Começa a corrigir. Ok. E agora, o disto vestibular na porção apical. Ó. Muito bem. Mesovestibular em cervical. Ok. Mesovestibular em apical. Ok. E observa que eu mexo de um lado e corrijo do outro, tá? Muito bem. Eu não gostei do palatino, eu vou marcar o palatino de novo. Aqui. E aqui. Muito bem. Então, eu marquei, até agora, o mesovestibular, o disto vestibular, o palatino. Falta agora o quarto canal, ou o mesopalatino. Vamos marcá-lo. Primeiro em cervical. Vamos marcá-lo aqui inicialmente. Aí eu corrijo aqui, ó, tá vendo? Ok. E agora na porção apical. E aqui está. Corrigir aqui. Ok. Muito bem. Vamos continuar. Agora eu vou fazer as últimas correções. Vou corrigir a extensão, vou corrigir a angulação na luz do canal. Observe que aqui o palatino ficou muito curto. Então eu puxo aqui ó, até a entrada do canal palatino. Estão vendo? Quando eu fiz isso, viu, ficou reto demais, ele não está acompanhando o canal normalmente. Eu venho aqui e corrijo, ó, já está acompanhando bem melhor. Estão vendo? Muito bem. Então, o canal palatino está ok. Beleza. Vamos para o disto vestibular agora. Vou corrigir a angulação dele, ó. Aqui, aqui, aqui. Observe que eu preciso mexer aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Gente, além de ser interessante, vocês não sabem como é gostoso fazer isso. É bem divertido, na verdade. Então, eu já marquei, já corrigi a posição do disto vestibular. Mesovestibular agora. Aqui, aqui, estou corrigindo.
Pronto, o mesovestibular. E o mesopalatino agora. Olha que legal que é a anatomia desse mesopalatino, gente. Aqui. Olha como ele é curvinho. Muito bem, o mesopalatino. Então, eu marquei os 4 canais, corrigi a angulação de cada um deles e vou continuar. Olha que legal. Já tem uma lima em cada um desses canais. Uma lima 0,6 em cada um desses canais. Mas antes disso, vou planejar a minha cirurgia de acesso. Aqui, ó, eu consigo, gente, eu faço a cirurgia de acesso iniciando-a no sulco central do dente, até o canal mais amplo, que é o canal palatino. Então, eu tenho uma distância em milímetros da porção externa até o canal palatino de 4,35 milímetros. Eu já sei quanto a minha broca vai penetrar para chegar na câmara pulpar. Então, já planejei a minha cirurgia de acesso. Volto aqui. Deixa eu observar bem essas minhas limas. Primeira coisa, essa lima que não está numa posição condizente com a cirurgia de acesso. Tá? Eu preciso corrigi-la. Então, vamos aqui dar uma olhadinha. Deixa eu mudar aqui a transparência do dente para eu poder ver. Então, o que eu faço? Clico 2 vezes nela. Cliquei e agora eu vou mudar a angulação dela. Olha aqui, gente. Um ângulo. Eu quero para cá. Quero para cá também. Agora, sim, ela está condizente com a posição, inclusive com a minha futura cirurgia de acesso, que eu não fiz ainda. Muito bem. Deixa eu ver se ficou legal. Essa aqui eu também não estou gostando. Estou achando que ela está muito angulada. Clico 2 vezes nela também. E vou corrigir a posição dessa lima. Pronto. Corrigi. Então, agora eu tenho as limas em posições normais. Muito bem. Eu quero saber agora qual a lima ideal para eu preparar cada um dos canais. Tá? Então, eu vou aqui escolher a minha lima. Primeiro para o canal palatino. Eu tenho aqui uma série de limas que eu posso escolher. Limas manuais, limas rotatórias, limas reciprocantes, várias. Vou fazer o seguinte, vou escolher uma lima manual para ser a minha lima mestra, ou a minha lima principal. Canal palatino, um canal amplo. Vou inicialmente escolher uma lima 45. Pronto. Olha que aparece uma lima 45 aqui no meu canal. Agora, estão vendo essa imagem inferior à direita aqui? Eu consigo, mexendo nela, ver a relação da minha lima com o canal. Aqui, ó. Estão vendo essa imagenzinha quadradinha aqui, ó? É a relação da lima em cada ponto do canal. Observem. Estão vendo?
Aqui já me mostra uma coisa. Olha onde eu estou. Olha aqui o tamanho do canal em relação à lima. A lima é esse círculo em amarelo. Eu estou achando essa lima pequena. Ela não vai ter um bom contato aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Subir mais um pouquinho, né? Estou indo em direção no molar superior. Eu estou achando realmente essa lima pequena. Eu vou mudar para a lima 50. Pronto, melhorou. Estão achando interessante? Estão achando interessante? Então, eu já decidi que no canal palatino eu vou trabalhar com uma lima 50. Ok, volto para as limas. Vou agora para a disto vestibular. Que lima eu quero trabalhar o canal disto vestibular? Vou ainda continuar com uma lima manual, tá? Eu acredito que uma lima boa para esse canal disto vestibular seja uma lima 35 ou 40. Manual, tá? Vamos com a 35. Pronto. Coloquei a 35 lá. Consigo ver a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. A relação dela com cada ponto do canal. Ok, tá boa. Vou escolher uma outra lima agora. Vou escolher a lima que eu vou usar no canal Mésio Vestibular. Também vou escolher uma 35, em princípio. Escolhi. Vejo a relação dela em cada ponto, tá boa. E agora eu vou escolher a lima. Stephanie, endodontia é o canal, Stephanie. Pode gravar. Vou escolher agora para o canal Mésio Palatino. Que lima eu vou usar no Mésio Palatino? Gente, o Mésio Palatino é um canal que vocês viram que é mais curvo, mais delicado. Eu preciso de uma lima que me dê esse acompanhamento. Vou escolher uma lima menos calibrosa. Vou escolher uma lima 25 como lima principal desse canal. Escolhi. Vejo a relação dessa lima com cada ponto do meu canal. Tá joia. E volto. Então, eu aqui já escolhi todas as limas que vão fazer o meu preparo. Eu consigo até diminuir um pouquinho aqui a radiolucidez para eu ver melhor a nossa limas em cada um dos canais. Olha que legal, gente. Tá bom demais isso aí? Gostou, Stephanie? E se eu contar para vocês que tem mais uma coisa que eu posso fazer com esse programa? Não vi o paciente, hein? Eu só tenho a tomografia. Olha só, Stephanie, que eu vou fazer agora. Tá vendo aqui embaixo, ó? Olha que observa o canal palatino. Vamos lá, aqui, ó. Observa a lima 50, essa aqui do canal palatino, tá? Observa aí, Stephanie. Quando eu clicar aqui, olha o cursor dela, tá? Prestem atenção no cursor dela. Eu já tenho a minha odontometria aqui. Você viu aí, Stephanie? Entendeu o que aconteceu aqui? Vamos para outra. Disto vestibular. Viram que o cursor avançou? Vamos para outra. E vamos para a última. Eu tenho agora a odontometria, tenho a distância do meio externo para fazer a minha cirurgia de acesso e sei com qual lima eu devo preparar cada um dos canais. E aí, gente, não é uma ferramenta fantástica? Detalhe, volto a insistir com vocês, meninos, eu não
cheguei nem a ver o paciente. Só preciso da tomografia dele para fazer tudo isso. E eu escolhi o dente mais caprichado, que é, obviamente, o primeiro molar superior, pela variação anatômica. Vocês estão pensando, nossa, doutor, o senhor é doutor, tem experiência em odontia, isso aí é complicado. Gente, isso é fácil de fazer, isso é tranquilo de fazer. Gostaram dessa? Deixa eu voltar para a minha aula, então. Depois, se for o caso, eu volto aqui no programa de novo, tá? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu voltar para a minha aula. Tem mais coisa para a gente conversar. Deixa eu compartilhar de novo, né? Então, quando eu te falo que você pegar um dente, olhar a anatomia interna dele, olhar os forames desse dente, olhar a coroa, saber a distância que você vai fazer a cirurgia de acesso, é uma coisa distante? Eu te digo, não é distante. Você pode fazer isso agora, se você quiser. Está aí. Eu vi todos os canais. Eu não vi o paciente, eu só recebi a tomografia. Planejei tudo isso sem ver o paciente. Eu já sei com que livro eu vou fazer o preparo. Já sei a odontometria de cada um dos canais. Já sei como eu vou ter que penetrar para fazer cirurgia de acesso. Gente, é ou não é interessante? A tomografia não traz uma melhora fantástica para nós? Lógico que traz. Olhem, esse é um vídeo de um diagnóstico que eu fiz com o 3D Endo para um molar inferior. Olhem que legal esse caso aqui. É um vídeo, tá? Isso já está filmado. Observem. Vai ser feito no molar inferior, no 37. Sempre é o mesmo processo. Você tem que marcar o dente no programa. Só de eu colocar aqui, eu já estou vendo uma coisa esquisita na imagem aqui de baixo. Vocês perceberam a perfuração que tem nesse dente? Se vocês não perceberam, vocês vão perceber daqui a pouco. Ó, o 3D já está me mostrando aqui a perfuração. Ó. Olha aqui. O canal vem para cá e a perfuração está aqui. E eu já consigo virar o dente em todos os ângulos e ver isso. Todo mundo está vendo? Olha, gente, olha que legal. Oi, Emily, você está aí, minha querida? Beijão para você. Olha ali, gente, a perfuração. Estão vendo? Viram lá? Viu lá, Stephanie? Eu consigo ver em todos os detalhes. Vamos planejar como deveria ser a endodontia desse dente correta. Vamos corrigir essa endodontia. Explica para ela, por favor. Olha só os detalhes, meninos.
Eu estou fazendo um planejamento como seria o tratamento correto desse dente. Usando todos os recursos que eu mostrei para vocês no programa, tá? Agora eu vou fazer aquela correção da angulação que a gente fez também, lembram? E o nosso amigo aí perfurou com vontade. Perfurou com vontade. Os dois canais mesiais foram perfurados. Corrigindo ainda as angulações. Estão achando interessante? Isso mesmo, professor Henrique, é esse o caminho. Agora eu vou aumentar a imagem 3D. Olha só, gente. Olha a perfuração em branco e em azul, aonde deveria estar os canais. E aqui as limas estão aonde está o canal e as perfurações estão nítidas ali. Percebe? E eu tenho uma grande quantidade de instrumentos para escolher com qual eu vou fazer o tratamento do canal. Pode ser manual, pode ser rotatório, reciprocante, eu tenho tudo ali para escolher. Tenho um menu de escolhas. Como essa palestra tem muitos alunos de graduação, eu mostrei limas manuais, mas poderiam ser limas mecanizadas. Muito bem. Olha outro caso muito bacana em tomografia. Olha a imagem desse molar inferior aqui. Canal obturado, tá? Mas observe que é o molar inferior, os dois canais mesiais aqui no corte axial, o canal distal aqui, mas tá vendo que tem um negócio esquisito aqui? Vocês estão vendo? Tem uma coisa estranha aqui, não tem? Muito bem. Olha o que era.
era uma outra raiz, uma radix, né, que é uma raiz supranumerária e molar inferior, extremamente curva. O operador que fez o canal se baseou na radiografia, não viu esse canal. Olha a curvatura, gente. Obturou 2 canais mesiais, deixa eu voltar aqui, 2 canais mesiais e um distal. Não procurou o outro distal. A gente deve sempre procurar um segundo canal distal, ou seja, um quarto canal molar inferior. A maioria não tem, mas a gente deve procurar para ter certeza que ele não existe. Quando ele obturou, parte do cimento obturou a entrada do quarto canal que está aqui. Mas, olha que beleza de anatomia tem esse quarto canal. Essa radix aqui. Olha a angulação que ela tem. E aqui, um caso que nós fizemos em Brasília, na faculdade em que eu dou aula de graduação em endodontia, pegamos este caso de um molar superior, fizemos a tomografia desse molar superior, desse primeiro molar superior. Eu sou um apaixonado pelo primeiro molar superior. Aqui nós fizemos o planejamento e vimos o ângulo de cada um dos canais. Escolhemos aqui os instrumentos, foram instrumentos mecanizados, foi feito com o sistema reciprocante Wave One Gold. Fizemos as odontometrias. E aqui, após todo esse planejamento, a parte clínica. Tá? Então, instrumentamos os canais. Já fizemos aí o teste com os cones de gutta-percha. E aqui, a tomografia após a obturação. Fizemos uma tomografia pós-obturação. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, gente, é a tomografia pós-instrumentação e obturação. Essa é a imagem dos canais obturados na tomografia. Aqui o planejamento antes de fazer o canal. Aqui a tomografia após o tratamento. Olha que legal. Olha que legal. Olha aqui o corte axial pós-obturação, pós-tratamento. E aqui comparando a tomografia no corte axial antes do tratamento e depois do tratamento. Agora, um outro caso interessante, o tratamento cirúrgico de uma perfuração radicular. Usamos dos cimentos biocerâmicos, esse aqui é específico para a cirurgia, o BioCRPR. Aqui, uma tomografia em 3D mostrando que, ao ser inserido um núcleo de fibra de vidro, o preparo desse núcleo perfurou o incisivo por vestibular. E o operador cimentou o núcleo aqui, o pino de fibra de vidro aqui, e você vê a loja óssea que ele produziu com a sua perfuração. Aí é um tratamento obrigatoriamente cirúrgico. Então, fizemos o acesso cirúrgico, a incisão. Só quando, já de rebater o retalho, nós já nos deparamos com a loja óssea, e aqui a ponta do pino de fibra de vidro. Com uma broca carbide, nós
Desgastamos esse pino para o interior do canal e aplicamos o biomaterial, o BioC interno. Reposicionamos o retalho, suturamos. E aqui a radiografia pós-cirurgia. Então, aqui está o pino de fibra, aqui o biomaterial e aqui a obturação. O pino deveria ter sido feito no canal, não aqui onde ele foi colocado. Tá? Então, foi um erro de planejamento. Deixa eu voltar ao nosso programa de tomografia. Muito bem. Deixa eu voltar na fase inicial. Ok. E deixa eu compartilhá-lo de novo na nossa palestra. Stephanie, você que conversa mais comigo, escolhe um dente para a gente fazer. Me diz agora um dente que você queira fazer um planejamento. Vai, Stephanie. Você está me ouvindo? Tem que escrever aqui para mim. 27. Tá bom. 27 será. Então, vamos marcar o 27. Continuar. Eu não sei se a tomografia pegou bem o 27, mas vamos tentar. Não pegou. Você viu aqui, Ananda? Cortou a parede dele. Escolhe outro. Quer o molar inferior? Quer um incisivo, um pré, um canino? O que você quer? Fala outro. O 27 não vai rolar. Está cortado. 33? Vamos, 33. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. 33. Pronto. Ok. Então, vamos no 33. Selecionando o dente. Então, a gente já começa a ver o nosso dentinho aqui, ó. Olha o forame dele aqui. Tá? A coroa. Muito bem. Vamos continuar. Vamos marcar o canal. Primeiro, bom, é um canal único, então vamos marcá-lo em cervical. Ok. E agora em apical. Marcamos. Vamos continuar. Vamos corrigir aqui a angulação. Ok. E é legal que eu consigo ir em cada ponto e ver se está bom. Ó. Vou aqui, centralizo.
Beleza, beleza. Aqui não está legal. Beleza, vamos continuar. Já tenho a lima aqui no interior do canal. E aqui, aquele erro que eu falei para vocês. Ó, eu preciso ver aonde vai ser minha cirurgia de acesso. Obviamente não será aqui. Então eu vou clicar aqui 2 vezes e vou melhorar a angulação dessa lima. E aqui eu consigo ver perfeitamente que a angulação está melhor. Tá claro? Muito bem. Volto para a minha lima. Legal. Vou escolher agora qual lima eu vou fazer esse preparo. Dessa vez eu vou escolher uma lima rotatória. Não vou escolher uma lima manual. Vamos escolher a X5. Escolher a X5 e vou ver agora em cada parte do canal se ela é compatível com a anatomia do dente. Lembrando que ela precisa ser um pouquinho maior para tocar as paredes do canal. Ok. Legal. Vou voltar. E agora fazer a minha odontometria. Vou levantar um pouquinho esse cursor. Agora sim. Perfeito. Então, já tenho o meu planejamento e já tenho a minha odontometria deste dente. Tá? Posso virar aqui. Posso tornar um pouquinho mais transparente ou não. E vejo a relação da minha lima no meu canal. Agora eu escolhi uma lima mecanizada. No caso, uma lima rotatória. Tá? Muito bem. E aí, gente, interessante esse nosso programa de planejamento endodôntico, não só de diagnóstico, mas também de planejamento. Muito bem. Deixa eu voltar para a minha aulinha que estou terminando. Só um minutinho, meninos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida que vocês queiram fazer? Tranquilo? Bom demais. Deixa eu voltar então para a minha aula rapidinho. E eu quero, então, agradecer à comissão organizadora. Quero dizer que foi um prazer participar desse evento com vocês. Espero que realmente tenha sido interessante. Espero que tenha representado novidades para vocês. Estou à disposição. Vocês têm aí o meu e-mail, tem o meu telefone, se quiserem mandar um WhatsApp, se tiver alguma dúvida. É um prazer, tá? E como o senhor está colocando aí, nós vamos realizar um curso de especialização, né, um curso de pós-graduação na Unig. Vai ser um prazer trabalhar aí. Ô, Stephanie, obrigado pela participação, viu? E a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de conversar com vocês.
Tá bom? Então, agradeço demais. Fiquem com Deus. Um grande abraço, meninos. Tudo de bom para vocês.